Ellen Silalomenomentiev, vou uma estrela brilha sobre do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo no qual eu estou iniciando mais uma série bíblica. Vocês viram que eu comecei outra recentemente aí, é do ceticismo bíblico. Eu queria falar agora dessa nova série também, que vai ser o Guia dos Apócrifos. Pois é, para quem tem alguma curiosidade sobre a origem do cristianismo, sobre as origens da Bíblia, dos textos bíblicos, eu acho que é um tema que sempre volta, é importante contar um pouquinho, esclarecer um pouquinho de como as coisas realmente são, sem pataquadas do estilo Código da Vinci. Aliás, um dia ainda virá o vídeo descascando apenas o Código da Vinci, mas já estou desviando um pouco do assunto. A ideia é contar um pouco, então, do conteúdo, do que tem nessa massa vasta, enorme de textos religiosos, cristãos principalmente, mas também espero falar um pouquinho dos textos judaicos, que são basicamente da virada da era cristã, do final da era pré-cristã para a era cristã, e também alguns séculos depois, tá? De textos, então, que por um motivo ou outro poderiam ter feito parte do cânone bíblico, né? Do conjunto de livros que cristãos e judeus consideram como canônicos, como inspirados por Deus, como parte das Sagradas Escrituras, e por um motivo ou outro acabaram, então, não entrando nesse conjunto, e esses são esses que são chamados, em geral, de apócrifos, tá? A gente também vê um termo do tipo pseudoepígrafos, mas vamos usar de maneira geral para não complicar demais apócrifo. É um termo grego, como vocês talvez tenham percebido, quer dizer mais ou menos oculto, escondido, enfim, mas é lógico que ele abrange uma diversidade muito grande de textos, com visões diferentes, vindos de regiões diferentes, às vezes em línguas diferentes também. É difícil você classificar nesse balaio, mas para termos de comodidade, de facilidade, a gente vai acabar usando o rótulo único. E por que esse monte de textos acabou não entrando nas Bíblias que a gente tem hoje, acabou não se tornando canônico? As motivações são múltiplas, os motivos para isso são variados, considerando a mesma variedade dos textos. O que a gente tem que ter em mente para começo de conversa, pensando especificamente no caso cristão, que vai ser o meu foco principal aqui, é que esse cânone, basicamente, ele não existia de maneira tão fechadinha, tão clara, na época de Jesus e na época da primeira geração cristã. Por exemplo, mesmo no caso das escrituras judaicas, ainda tinha umas coisas, olha, que a gente olha para os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, que são textos basicamente feitos por judeus que estão lá, estavam lá em cavernas do Mar Morto, são estudados até hoje, tá? Existe uma flexibilidade, uma variedade, seja na ordem de livros, seja em quais livros eram incluídos nesse cânone embrionário, tá? E a diversidade, de novo, imperava. A gente não tinha uma autoridade central tão clara como hoje, por exemplo, enfim, não só hoje, como desde há muitos séculos já, é o Vaticano para o cristianismo ocidental, para o catolicismo ocidental, que chegava lá e definia, olha, essa é a lista, tem que seguir a lista, quem não seguir a lista de livros canônicos inspirados vai ter penalidades. Isso não existia nessa época, em que você tinha muitas pequenas igrejas espalhadas pelo Mediterrâneo, não sei nem se dá para chamar de igrejas, mas enfim, comunidades cristãs judaicas espalhadas pelo Mediterrâneo, que tinham visões diferentes sobre questões teológicas, sobre a identidade de Jesus, sobre o que significava a salvação, qual seria o fim do mundo, enfim, N temas diferentes, tá? Tudo isso era muito diverso, muito variado. Então, esse processo de definição, ele é gradual, ele vai ficando mais solidificado, embora você já tenha tretas a esse respeito durante os primeiros séculos cristãos, ele vai ficar realmente mais solidificado a partir do século IV, que é quando o cristianismo para de ser perseguido por Roma e vai se tornando gradualmente a religião oficial no Império Romano, e aquela coisa, né? Botou o governo no meio, botou o Estado no meio, o Estado quer tentar regular e centralizar as coisas. E é aí que então que o cânone fica mais fechado e ao mesmo tempo, paralelamente, os judeus estão lá definindo o seu cânone também. E cria-se então uma visão que a gente chamaria hoje de ortodoxa, não no sentido das igrejas ortodoxas lá do Oriente, mas ortodoxa no sentido de visão oficial, considerada segura, fechada da fé. E os textos que não se encaixam, então, nessa visão, acabam ficando de fora do cânone por motivos basicamente teológicos, tá? Os motivos históricos, eles são alegados, a ideia de falar, por exemplo, que só textos que realmente foram escritos por apóstolos ou por seguidores diretos de apóstolos poderiam ser incluídos. Na verdade, a hora que você olha para os textos que estão na Bíblia, muitos deles, praticamente todos, na verdade a gente não sabe o autor com certeza, fora Paulo, talvez. Então, essa justificativa acaba sendo um pouco mais ideológica do que realmente factual, mas ela também é usada. Mas a questão central é teológica. E um jeito de olhar esses apócrifos para tentar entender, por um lado, pelo menos os mais polêmicos que a gente vai abordar mais por aqui,
tem a ver, talvez, um eixo central da identidade de Jesus. Quem é Jesus, a figura de Jesus, o que ela significa para a igreja e para a humanidade. Então, os textos que acabam se tornando canônicos, eles são basicamente textos que têm uma visão dupla, que ainda é a visão dogmática dos dogmas que a maioria dos cristãos segue hoje. Uma visão que diz que Jesus era ao mesmo tempo ser humano, de carne e osso, que nasceu da Virgem Maria, viveu, morreu, ressuscitou, e quando ressuscitou continuou tendo um corpo humano, de certa maneira, que os apóstolos tocam e Jesus come, e Jesus bebe depois da ressurreição e tal. Então Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus ao mesmo tempo, tá? Que é a visão, de novo, dos credos clássicos, do credo católico, do credo da maioria das igrejas protestantes históricas. Enfim, Jesus é não só Filho de Deus, como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, 100% humano, 100% divino. Os apócrifos, os que ficaram de fora do nosso cânone, falo nosso porque, de novo, como vocês sabem, eu sou católico, mas enfim, do cânone estabelecido das igrejas oficiais, em geral, muitas vezes pelo menos, eles têm visões divergentes. Ou Jesus, nesses textos, é humano demais e nada divino, que é o caso de alguns apócrifos, que a gente só tem por fragmentos, que são evangelhos que parecem ser mais judaicos, tá? Que Jesus é um profeta judeu com uma bênção especial de Deus, mas ele é basicamente humano. E por outro lado, Jesus às vezes é divino demais, tá? Quando a crucificação, na verdade, foi uma coisa meio ilusória, puseram lá meio que um fantochinho para ser crucificado e o Jesus divino de verdade ficou de longe observando, ou a crucificação não é relevante para a salvação, o importante é o conhecimento secreto que Jesus trouxe para os apóstolos, que é a visão que predomina em textos chamados gnósticos, tá? Gnósticos vem de gnose, conhecimento, sabedoria, em grego, tá? Então esses dois fatores contribuem muito para os textos terem se tornado não canônicos. Mas a variedade também é grande, então você tem textos que não entraram na Bíblia e que eram meio fantasiosos, assim. Lógico que para muita gente o que tem em termos de milagres, de coisas sobrenaturais na Bíblia já é bastante fantasioso, mas esses textos meio que viram quase que uma fanfic fantasiosa, na verdade, como o caso de evangelhos da infância, né, da juventude, dos primeiros anos de Jesus, em que Jesus é meio que um superboy, assim, que faz milagres e mata os coleguinhas quando fica bravo com os coleguinhas e pega brinca de fazer barro, figurinhas de barro de passarinho e o passarinho sai voando, essas coisas. Ou textos que descrevem coisas meio malucas que acontecem com o Herodes ou Pilatos, outras figuras que estão ligadas à crucificação de Jesus. Pilatos fica bonzinho e se converte ao cristianismo, na fé em Jesus e tudo mais. Então, no fundo, a diversidade impera, tá? E essa série aqui, então, vai refletir essa diversidade muito grande, pegando textos que são importantes para entender as origens do cristianismo, essa variedade muito grande de crenças que existia no começo, e também textos que são simplesmente muito curiosos, muito interessantes, e que tiveram um impacto, às vezes até nas imagens que a gente vê em presépios, né, nas narrativas medievais sobre a vida de Jesus e dos apóstolos, enfim. Tá bom? Pessoal, por enquanto é isso. É realmente um resumão meio genérico, porque tem muita coisa para falar. A gente vai ficar em chão mais seguro quando eu começar a olhar devagarzinho, texto a texto, e analisando texto a texto dos apócrifos. Tá bom? Obrigado pelo tempo e pela atenção mais uma vez. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de começar a seguir aqui o canal, se inscrever no canal, ativem o sininho para receber notificações, espalhar para o pessoal e ajudem o canal a continuar crescendo. Então, é um crescimento meio vegetativo, mas vai crescendo devagarzinho. Tá bom? Obrigado, gente. Tudo de bom pra vocês e, como dizem os elfos, Namari. Adeus.